Rally, que é igual à que o Maia tem. E esta ficava bem ao Maia, porque tem umas riscas cor-de-rosa, já que ele não chega com os pés ao chão, as risquinhas cor-de-rosa. Como é que é, malta? Onde é que eu estou hoje? Na Expo Moto no Porto. Vamos ver as novidades. Eu vou dividir este vídeo em dois, porque vou fazer uma reportagem das motos todas, não é? Em geral, das marcas. Estou com alguma curiosidade das marcas chinesas, a ver o que é que eles nos trazem. Espero que o pavilhão não esteja cheio de motas elétricas, porque não é propriamente uma coisa que eu admiro. Por isso, sem mais demoras, maltinha, bota para a estrada. Malta, eu antes de iniciar isso vou-vos pedir já desculpa, porque eu com estas câmaras GoPros aqui, filmar interior é mau. Porquê? Por causa da variação de luzes, da frequência das luzes, isto fica tudo raiado. Ó, vocês fazem um canto de bombeiro, se eu virar, olha. Pá, isto dá algum enjoo, eu não consigo, se calhar para o ano ou daqui a 2 anos, quando for fazer este tipo de evento, tenho que gravar com o telemóvel, porque o telemóvel controla bem isto, ao passo que estas não controlam, por isso peço-vos desculpa, pá, aguentem aí o vómito, mas vejam que tenho aí umas motas muito porreiras, eu não percebo muito, mas vou tentar fazer o meu melhor. Pois é, maltinha, já estamos cá dentro e vou começar já aqui pela marca MIT Motorcycles, que eu nem conheço isto, eu nem sei se isto é gama elétrica, o que é. Já vos disse que eu não percebo muito isto de motas, não é propriamente comigo, mas consigo-vos dar aqui um panorama do que é que temos. Pá, eu acredito que isto seja bom material e até anda bem, mas tenho sempre assim algum receio. Pá, não sei se isto será motas torque, potência, refrigeração líquida, 125, não, isto é tudo motores de combustão, tudo motor de combustão. Temos aqui outra marca mundial, opá, eu não conheço nada disto, meu, opá, possivelmente quem vai ver o vídeo conhece e destroca tudo isto, eu não conheço nada disso, nada. Tem as motas, olha, as motas mais antigas são as mais fixes, olha para isto. Um cilindro, também muito bonito. Pá, estas réplicas, aliás, estas versões novas das motos, também são todas bonitas, pá. Agora, não sei se isto aguenta muito ou não. Sou daqueles gajos básicos, só conheço as marcas mais conhecidas, o resto não conheço nada. Aqui temos o concessionário da Suzuki com as V-Strom e mais umas coisas engraçadas. Isto é a malta das pistas. O pessoal fica tolo. Pronto, possivelmente vocês já estão todos fartos de ver isso. Tem ali uma Suzuki que tem uma frente engraçada. Agora deixa eu ver. Esta é fixe. Uma frente engraçada. Mas é como eu vos digo, eu possivelmente nem sei andar neste tipo de motas. Mas enfim. Agora temos aqui a gama da Kiwi, que eu isto já conheço, que já tive um do nosso clube que já teve uma Kiwi e isto nunca mais acaba. Tens as versões clássicas da Kiwi, bastante conhecidas. E agora temos aqui uma coisa para o monte da Kiwi. Isto tem tudo um bom aspecto, mas eu precisava de andar com isto durante um mesito, a escavacar calhau para ver se isto se aguentava ou não, mas tem as motas bastante engraçadas. Super lights e tal. Pá, realmente isto evoluiu, a Kiwi evoluiu de uma maneira, evoluiu muito mesmo. MBP, nem sei o que é isto, MBP. Olha, as motas também são engraçadas. Eu realmente sou mesmo um nabo, eu tenho que começar a informar-me mais sobre moto. Olha que bonita. Agora há muita marca com este modelo de motas. T1002 VX. Pá, em 9.000, não chego, isto com a documentação deve ir para os 10.000 euros. Mas lá está, temos aí marcas que eu desconhecia. Não quer dizer o facto de eu desconhecer que as marcas sejam más, eu é que não as conheço porque não conheço. Temos na onda da Benelli, também temos aqui umas motas bastante engraçadas, nomeadamente esta. Tem umas motas engraçadas, tem. Isto
Isto são os nomes de marcas que me chamam mais a atenção, porque a malta vai falando nela. Olha, esta é bonita também. Uma cena mais clássica. E depois lá está, temos aquela versão tipo trailer, já com os malotes todos. Ó, já temos aqui Big Trails e TRK 702X, moto bonita. A pergunta que se faz é, malta que tem este tipo de motas, estão contentes? Pá, não faço ideia. Agora temos aqui a parte da KTM. Pá, não é estar a dizer mal, a dizer bem, pá, porque eu sou um bocado limitado a nível de motas, porque aos anos conduzo sempre os mesmos modelos. Temos aqui a parte da KTM que eu gosto, em especial, destas motas, meu, as Trail e as Big Trail são. Estas também são fichas, pá, só que eu não consigo andar numa coisa destas. Isto é moto para o Mr. Maia. O Mr. Maia gosta desses caravelhos da batateira e ele gosta disto. Ó, motas cor de laranja, pá, as cores também estão muito fixe. Gosto bastante disto. Eu este ano, não sei se vocês repararam, que eu não comecei pela parte dos elétricos. O ano passado entrei aqui e tive logo uma desilusão, porque dei de caras com a parte elétrica, e a parte elétrica era mesmo muito grande. Muito grande, e pensei, bem, queres ver que eu agora vou ter que começar a andar com uma elétrica? Agora estou aqui junto do stand da Kawasaki. A Kawasaki é uma marca que eu conheço, não percebo nada das motas, mas a marca conheço, e tem umas linhas agressivas, muito na onda da KTM a nível de agressividade de linhas, de motores não faço a mais pequena ideia, também não é por isso que estou aqui, para perceber disto, é mais a nível de desenho das motos. Olhem-me lá, isto parecem peças de design, desenhadas ao pormenor. Olhem lá isto. Olha a frente desta. Mas aqui já estamos a falar de motas para 23 mil. Pá, bonitas. Lá está. Depois temos também da gama Touring, as motas já grandes, já equipadas com malas, não sei o que é que eles metem aqui dentro, mas uns chinelos de dedo. Mas deve haver uns packs com malas maiores, digo eu. Agora aqui temos a gama das motas das Yamas. Também, olha, esta moto é bem fixe. 11 paus. XSR 900. E como é que eu sei isto? Estava a ler. Olha lá, mas esta é bonita, pá. Esta é uma motinha bonita. Uma moto de 3 rodas, não é a minha cena. Scooters também. Não, bicicletas elétricas muito menos. E aqui realmente começam as motas para dar papel a partir dos 20 mil euros. Já temos aqui umas motas. Por acaso este azul é um azul bastante bonito, pá. Então, eu possivelmente devia ser uma moto destas que eu devia ter, que era para andar no monte e não andar a dar cabo da minha. Devia ser estas. Tem aqui umas motas engraçadas. Tem a Tracer 9, que a malta já fez testes às motas. Aí os motovloggers todos já têm testes a isto. Tem a Tracer 7 GT e aqui a Tenere 700 World Rally, que é igual à que o Maia tem. E esta ficava bem ao Maia porque tem umas riscas cor-de-rosa, já que ele não chega com os pés ao chão, as risquinhas cor-de-rosa ficavam-lhe bem. A moto é alta, a moto era fixe para mim. Não com esta cor, mas é bonita. Olha lá o tamanho da corrente, a largura disto. Este tanto está engraçado, está. E agora, o que é que temos aqui? O M. O que é isto? Uma réplica de... tipo Harley. Mas eles estão a apostar, todas as marcas estão a apostar em marcas em formato de moto já muito conhecido. Olha lá, mais uma para viajar. Aqui temos o stand da Honda, costuma ter sempre umas meninas espetaculares. Temos as Rebel, as 1100, também na gama dos 11 mil euros. Aquela cor cinza também é bonita, esta verde também. Mais aqui uma moto para malta de pernas curtas.
E depois aqui a gama das scooters, opá, que não é propriamente uma coisa, lá está. Tem que haver gostos para todos, para a malta comprar, não é? Se gostássemos todos da mesma coisa, ia ser um problema. Ia ser um problema. Agora, vou visitar aqui a Triumph. Vou visitar agora aqui a Triumph. Vou ter com um amigalhaço meu. E... como é que estamos? Deixa-me desligar isto. Malta, agora estou no concessionário da Triumph. Eu vou-vos mostrar aqui as novidades da Triumph. Vou-vos mostrar a moto Daytona 660. 660, tem aqui a minha cábula ao lado, que não quer aparecer, mas está aqui. Pá, moto bonita. Pronto, agora vou-vos mostrar uma Triumph de competição, que é a primeira vez que está disponível para o público ver. Monocilíndrica, motocross, 2,5, cilindrada. Pá, também está aqui uma coisa com uma pinta. Isto é uma moto preparada para a competição. Aqui tem uma pecinha que faz com que a suspensão fique bloqueada para o arranque da moto. E aqui em cima traz uma componentezinha que é para controlar a rotação de arranque. Ou seja, ele dá-nos aqui, através da numeração, dá-nos uma escala e quando chega ao determinar o número é a situação ideal para arrancar. Não é? E depois a suspensão depois dispara, não é? E liberta. Na primeira vez de trabalho. Pois. Aqui o concessionário da Triumph, como é que eles têm isto organizado? Tem aqui tudo que é gama clássica, a começar nas Bonneville. Entretanto, depois ali passam para a moto de pista, depois as motas de grande turismo, as que têm os alforjes e tudo mais, e depois, entretanto, ali tem a novidade deles, que são as duas Rockets, que também são umas motas, só que estas são as Storm, Rocket Storm, são umas motas bonitas. Sai da frente. Estamos a falar de um motor 2500 cm3. Eu ainda digo que a minha anda muito, mas isto deve ser um exagero. Bem, eu acho que a Triumph só tem que investir nas luzes. Vocês estão a ver aí. Espera aí, agora já não. Agora estão a ver aí. É a frequência das luzes, pá. Aqui isto, o da Triumph não fica, um gajo até fica enjoado depois a ver as filmagens. Pronto, agora vou-vos mostrar, é pouco vos tenho que mostrar, não é o facto de eu conduzir a moto, conduzo da marca que é, que não vos vou mostrar um concorrente da marca, que é a Harley Davidson, que tem aqui várias motas e já temos aqui a Street Glide nova, a tal que vem com os LEDs, e a moto também está muito, muito bonita. Não é o facto de eu ser Indian que não vai dizer bem das coisas quando elas são bem feitas. Tem aqui uma maquinão. Eu esta moto, quando estive em Espanha, fiz o test drive à moto. Fiz a esta e à Road Glide. Fiz a Road Glide. A única coisa que eu tenho a dizer à Harley, a moto está, evoluíram bastante, mas acho que isto é um pecado. Manterem ainda as suspensões disto assim, deviam meter uma suspensão invertida nisto. A moto merece o valor que ela custa, não custava nada meterem uma suspensão invertida nisto. As outras motos, também são bonitas. Já não tenho, eu já fui Harley, já tive Harley, sabia alguma coisa sobre os modelos, mas agora não sei o suficiente para vos estar aqui a falar das motas. Mas só para fazer aqui um panorama geral das motos. Este também é um modelo que eu também gosto bastante, que é o modelo da carenagem oca por dentro, que é uma igual à que o $1 Million Bogdan tem, que é muito porreira também. Eles também estão aqui com muitos. Bom dia. Pronto, esta dizem que é uma BM com o símbolo da Harley, uma GS. Eu também não digo porque eu gosto deste modelo. Acho que é capaz de ser um bocado pesada. Eu também já fiz o teste a esta. Acho que é um bocado pesada para o que se propõe fazer, porque isto é um misto de off-road. Ele traz já bem com pneus mistos, é um misto de off-road e estrada, mas na parte de off-road
acaba por ser um bocadinho pesada, porque é pesada. E um gajo tem que ser relativamente alto para conseguir segurar, e ela caindo para a pôr de pé. Até há um vídeo do $1 Million Bogan a conduzir uma destas, que quando cai até arranca este suporte fora, porque isto é meio não, é plástico. Devia estar fora, mas é uma moto bonita, eu gosto bastante deste tipo de motas. Pronto, agora vou-vos mostrar aqui o concessionário da Moto Guzzi, em que temos aqui na mesma as gamas todas de motas, a começar com um estilo mais retro e mais clássico, por acaso também muito bonitas. Ó, um modelo em amarelo também espetacular, o modelo com a bolha também muito fixe, modelos bonitos. E depois aqui já passamos para a gama das Tourings com alforjes. Eu acho que estas malas são todas muito pequenas, mas isso já sou eu, que as minhas são grandes. Esta também é muito bonita. E depois temos aqui este tipo de motas também. Bom dia. Mas isto é a iluminação, aqui é que dá cabo disso. Temos o concessionário da BMW com os modelos que vocês provavelmente já conhecem. Tem este monstro, que eu nem sei se isto dá para conduzir ou não, parece-me estranhamente. Eu gosto da moto porque a moto é estranha. Agora, se isto dá para conduzir ou não, não sei. Porque os patins estão aqui, os cabeças do motor estão aqui, o banco está ali, não sei, mas é muito bonita, É muito bonita. Na gama das BMs, não quero dizer qualquer tipo de comentário sobre isto, nem sobre isto. E depois já temos aqui a gama das GS, o modelo ainda GS 1250. Até acho estranho eles não terem aqui nenhum modelo das novas. Não. Nem que é possível, malta da BM, estão a falhar. Agora estamos aqui no stand da Aprilia, a mesma coisa acontece, isto é repetido em todas as marcas. Temos a gama Scooters, uma gama um bocado mais pequena de carnagens, isto deve ser para uma 125 ou que eu nem sei muito bem. Precisava de alguém das marcas para vir falar das motas, mas eu não percebo nada. São 125, pelo tamanho são 125, já temos aqui umas motas já para uns saltos, também moto pequenininha, aqui já umas motas já para correr, já com alguma dimensão e algum tamanho, e depois passamos, lá, esta deve ser a campeã de bilheteira, depois já começamos com as motas para o monte, as Touring, com os alforjes e com uma menina sentada em cima, aqui também, lá está, as motas, todas as marcas estão a tentar entrar em todos os tipos de segmento. Pronto, a Aprilia não é exceção e tem realmente muito material. Quem é fã da Aprilia realmente aqui encontra uma... Bem, agora vou à Queijo Automotores. Eu nem sei dizer, só há uma ou outra que eu sei dizer que é chinesa, tudo o resto não sei. Olha, esta está engraçada. Uma 125, olha, bem bonita. É bem bonita. Malta que tem estas motas, diga-me uma coisa, se isto é fiável ou não. Eu olho para aqui, isto tem tudo um bocado de aspecto frágil. Mas isso pode ser eu, sou um bocado estúpido, mas parece-me um bocadinho. Também moto bonita, As naked todas. Lá temos as motas mais para viagens grandes, com os alforjes já metálicos, já numa onda mais robusta. Esta sim com um aspecto mais robusto, já com travões Brembo, com 2 discos na frente, mas lá todas elas com a mesma gama, a gama de scooters, a gama das motas com alforjes para fazer viagens, uma gama mais pequena de 125. Pronto, eles tentam cobrar, tentam abranger todos os setores das motas. Estamos aqui na Macbor também com umas motas engraçadas, mas é aquilo que eu vos digo, todas elas pretendem cobrir todo o mesmo segmento. O segmento de viagem, um segmento mais citadino,
aqui um segmento mais racing com esta Makbor. Depois é tudo, sempre tudo na mesma onda, um estilo mais clássico e mais retro. E pronto, e depois temos ali a malta que já testou esta Cove. Podem ver aí no canal do Nux, não é Nux, ele não testou, mas já fez uma apresentação sobre a moto. Eu acho que em Portugal, não sei se alguém já fez um teste disto, mas eu já vi os testes americanos e apesar dela ter um aspecto espetacular e o preço também ser, os americanos que já fizeram um teste a isto, é um bocado duvidoso. Mas pronto, só o tempo dirá. Pá, deixem a malta em Portugal que faz motoblog experimentar e darem daí as suas conclusões, e a malta que a vá comprar ou não, também que diga alguma coisa. Olha, esta também está engraçada. Depois temos aqui a Moto Morini, também, pá, uma marca conhecida. Tem umas motas muito engraçadas, especialmente as old school, as antigas. E lá está, continuamos com a mesma política. Motas grandes para viajar, umas motas mais para a cidade, ali umas naked já para andar um bocadinho mais depressa, e esta abrange também um modelo de Moto 4. É, aqui uma gama. Por acaso umas motas bastante bonitas. E depois o que é que temos? Temos a famosa CF Moto. Com o Shona a meter-se à frente. Temos a moto. O pessoal anda muito vidrado neste tipo de motas. Não sei qual é a resistência do material, se isto é bom ou não. Isto garantidamente é marca chinesa, mas temos malta que já as usa, nomeadamente Faria Dias, que é um youtuber, motoblogger, comediante versus tudo da internet. Ele está neste momento em Marrocos com uma CF Moto e está a dar um trato gigantesco àquilo, porque se aquilo aguentar com ele, com um indivíduo com 100 e muitos quilos, mais a senhora dele, mais bagagem, naqueles terrenos difíceis, pá, aguenta com tudo e é marca boa. É chino, mas é bom. Pronto, aqui é a mesma história com as cenas, umas motas mais pequenitas para miudagem, motores elétricos, Moto 4, aqui umas cenas engraçadas para andar no monte a desbravar a coisa. Eu acho que o Faria também tem um vídeo com uma moto destas, também uma cena engraçada. E depois tem ali a versão das Naked, também tem umas motas bastante fixe. Tem umas motas bastante fixe. Pá, eu confesso, isto não é uma questão de ser racista ou preconceituoso, xenófobo ou não, mas eu tenho algum preconceito em cenas de China, mas o problema é que a maior parte das cenas vem da China, mas vem tudo com controle de qualidade, ou seja, eventualmente isto também é isso, não é? Porque os iPhones, peças Samsung, vem tudo lá, com controle de qualidade. E se calhar, isto também é a mesma coisa, isto tendo um controle de qualidade, os chineses sabem construir bem as coisas, por isso. Esqueci de vos mostrar aqui no concessionário da Honda os barcos. Desde já deixo ficar aí um abraço ao Thunder Rider, o meu companheiro de viagem para os Estados Unidos. As Goldwing, grande mota. Agora o que é que eu vou fazer? Vou aqui à parte de baixo, que geralmente costuma ser as elétricas, se calhar tem poucas elétricas, e vou filmar a cena da Zontes. Porquê é que eu vou filmar a cena das Zontes? Porque eu estou nos grupos Facebook das Zontes, conheço um ou dois ou três amigalhaços que têm Zontes e que gostam daquilo. E realmente as motos são bonitas, falta saber se são fixes ou não. Pá, vamos ver. Mas antes de mais, vamos aqui à Vogue, não tenho Vogue. Deixa eu ver o que é que eles têm aqui. Olha, a moto bem engraçada, mas lá está. Honda de scooters, aqui já uma 300 Rally, também com muito bom aspecto. Aqui gama scooters.
Gama Scooters, ali já umas, deixa-me ver aquela ali de viagem. Esta já é, mas também é bonita, pá, super bem construída. Agora temos aqui malta das Zontes aí do grupo do YouTube não, do Facebook, Zontes, também temos a mesma coisa, Zontes, temos as scooters 3,5, pá, isto é banda à brava, uma scooter 3,5, esta deve ser o Ex-Libris, malta, não percebo um boi disto, se vocês quiserem darem uma ajuda nos comentários. Mas olha, esta tem um aspecto agressivo para caralho, olha, meti isto fácil no monte, e é altinha e tudo, fácil, isto nem era para andar na cidade, era mesmo para andar na pedreira, categoria. Esta, ai caraca, que mota grande, eu acho que gosto mais desta do que gosto desta, esta é muito fechada, parece um naco de plástico. Agora, cá temos a onda das Nakeds, também muito bonita, mais uma 3,5 também espetacular. Aqui uma gama das Zontes, já também uma cena de viagem, com alforjes e tudo, também uma 3,5. Aqui também uma moto para viagem de carnagem. Aqui uma cena mais citadina. Aqui também, olha esta que bonita, com a traseira, espetacular. Muito fixe. Agora temos aqui umas Zontes, esta... uma Adventure qualquer coisa. Ai, olha que brutal. Isto já deve ser câmara. Olha, está bonita. Bonitas, pá. Para cá são bonitas. Aqui mais, olha. A cor também fica engraçada, com esta cor e o preto. Também gosto muito do azul baço, o azul mate. Agora temos a moto da Zontes Transformer. Pá, a malta de Zontes, parece tudo com muito bom aspecto. A moto comenta aí que tem às vezes já há mais de um ano. Que tipo de problemas é que tem? Se é que tem, se calhar podem não ter. Não é? Isso é a partir do pressuposto que as motas têm que ter problemas. Agora tem ali outra marca que é Vortex, também não conheço. Pá, já viram? Não conheço porcaria nenhuma, só conheço aquelas marcas grandes. Também lá está, gamas de motas elétricas, tudo elétrico, scooters, motas um bocadinho maiores e ali também as cenas com malas, com ferros de proteção, aqueles ferros com espessura de ferro, parece a espessura do meu dedo. Mas pronto, é o que há, possivelmente aquilo deve custar, deve ser barato e um gajo geralmente tem aquilo que paga. E, efetivamente, mas nas marcas grandes também quer dizer, um gajo paga, acaba por pagar bem mais que a moto e acaba por pagar também a marca, o que encarece muito mais as coisas. Pronto, depois aqui nesta parte desta exposição acaba por ter a zona que vende casacos, calças, material para o pessoal andar de moto em segurança, porque eu já tenho algum, não tenho tudo, não tenho calças, mas também, não, tenho umas calças, mas é de inverno e aquilo é um bocado quente. Para o verão é um bocado complicado, se calhar vou ter que comprar 1 ou 2 pares de calças de verão. Por isso, aqui em baixo, este ano, eu comecei o vídeo a dizer que há 2 anos foi um bocado de desilusão porque tínhamos muitos modelos elétricos. Este ano, nem por isso, ou estão dissimulados entre as outras motas ou passaram-me completamente ao lado. Há stands específicos de algumas motas, algumas marcas que trabalham só com material elétrico, mas outras não, por isso acho que isto está feito. Como eu vos digo, vim cá, a minha cena é os ferros, motores em V, 2 cilindros, motas que não andam muito, mas que andam alguma coisinha. O resto gosto de ver como peça, mas não vos consigo dizer nada específico se as motas melhoraram, os modelos novos melhoraram ou pioraram em relação aos anteriores. Só que vos consigo dizer se isto é bonito ou não. Tenho sempre alguma dificuldade em filmar no interior, porquê? Porque as luzes não deixam fazer a filmagem em condições. Daqui, quando voltar a filmar no interior, já vou ter que filmar isto de outra maneira. Mas pronto, olha, é o que há. Maltinha, sem mais demora, espero que tenham, possivelmente não gostaram muito do vídeo, porque até faz dor os olhos, mas
qualquer maneira, tenham pena de mim, subscrevam o canal e deixem ficar um like. E se ainda vierem a tempo, que devido um bocado, passem aqui na Exponor para verem as motoretas. Sem mais demora, aquele beijo goloso e maroto à prima.